Então, como eu disse para vocês, nessa nossa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução às equações diferenciais ordinárias. Eu vou passar para vocês a definição de equação, né? A primeira coisa que a gente vai trabalhar nessa definição. E, em seguida, a gente vai ver alguns conceitos aí envolvidos nessa teoria. E a partir da próxima semana, né, a gente já começa aí a trabalhar os métodos de resolução. Bom, mas antes, vamos comentar a respeito de equações, né? O que são equações? Bom, uma equação bastante conhecida nossa é a equação quadrática, né? Deixa eu pegar aqui uma como exemplo. Bom, então, para essa equação, né, se a gente estiver trabalhando no conjunto dos reais, então as soluções, né, serão números reais. Nesse caso, né, aí vai depender do discriminante aí da equação. A gente pode ter duas raízes distintas, ou uma única raiz aí de grau 2, ou não ter soluções reais, né, e depende da equação. Tá, mas é importante a gente ter isso em mente, né, quando a gente fala de equação, a gente tem uma igualdade e a gente tem incógnitas nessa equação, e o objetivo, então, né, dentro do universo que é dado, é a gente chegar em soluções para essa equação. Para as equações diferenciais ordinárias, é a mesma ideia. Tá? Então, as EDOs são equações cujas incógnitas são derivadas de uma função, tá? E essa função é uma função de uma única variável. É aquela função que a gente trabalhou lá no cálculo A, tá? Que é uma função real, né, que chega lá no contradomínio dos reais e tem uma única variável. Então, olha, aqui eu coloquei um exemplo de uma EDO para vocês. Observem que eu tenho aqui uma equação, e nessa expressão está entrando como incógnita a função f e as derivadas dessa função f. Aqui, no caso, eu peguei a derivada primeira dessa função e a derivada segunda dessa função. Bom, e o que é solucionar uma EDO desse tipo? Tá? Para a gente solucionar uma EDO desse tipo, a gente precisa chegar na função f, tá? Descobrir como é a cara dessa função f, que é uma função que satisfaz essa identidade. Em geral, vocês vão ver, no decorrer do curso, que essas soluções de EDOs, ou elas são funções polinomiais, né? Por exemplo, vai ser uma função que tem essa cara aqui, né? Observe que é uma única incógnita, tá? Nesse caso, x. Ou pode ser uma função que tem uma exponencial envolvida, né? Por exemplo, 2 exponencial de menos 5x. Ou é uma função que tem seno e cosseno envolvido na expressão, né? Por exemplo, pegar essa função aqui. Tá? Então, ou então, combinações, né, desses elementos, né? Eu posso ter uma função que tem um polinômio combinado com exponencial, combinado com cosseno também, tá? Então, vão todas ter esse mesmo padrão. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, então, como eu falei para vocês, essa função vai ser a solução da EDO, ela é uma função de uma única variável, né? No caso aqui eu estou chamando de x. Essa variável x, né, que entra na composição da função, ela é conhecida como variável independente. Tá? Então, variável independente. E o y é a nossa variável dependente. Tá, ok? E esse nome é bem sugestivo, né? Porque o y, ele acaba dependendo dos valores aí que a gente atribui para x na expressão de f. Tá? Então, esses valores, eles vão mudar dependendo aí dos valores que a gente pega para x. Então, por isso que essa é a nossa variável independente e essa é a nossa variável dependente, né? Que depende de x.
Bom, em relação a esse exemplo que eu coloquei para vocês, essa é uma das notações que a gente utiliza, né, para as derivadas. Entretanto, a gente tem outras duas, eu vou colocar aqui embaixo. Uma delas, né, que é bastante utilizada, é essa daqui, tá? Então, eu vou pegar essa mesma expressão e vou escrever as derivadas de uma outra forma. Aqui eu tenho uma derivada segunda, né? Então, supondo que esse f de x é igual a y, tá? Então, eu posso escrever assim, olha, derivada segunda de y menos a derivada primeira de y mais 6 vezes a função y igual a zero. Tá? Então, essa é uma outra forma de denotar EDO. Eu particularmente prefiro, eu acho menos carregada a notação. E a gente tem uma terceira forma de denotar também, que é essa daqui. É aquela derivada de Leibniz, né? Então, ficaria assim, né? A derivada segunda, né, de y em relação a x, menos a derivada primeira de y em relação a x, mais 6 vezes a função y é igual a zero. Tá? Então, observem aí que são 3 formas de denotar uma mesma EDO. O livro-texto que a gente adotou, ele utiliza essas duas aqui. Essas são as principais, então, no livro-texto que a gente adotou. Bom, então é isso. Esse é o nosso objeto de estudo, tá? As equações diferenciais ordinárias. E as soluções dessas equações são funções de uma única variável. O que eu vou passar para vocês agora não entra no nosso curso, tá? Mas é só para vocês terem o conhecimento de que existem outros tipos de equações diferenciais. Esse exemplo aqui que eu dei é o exemplo de uma EDP, tá? É uma equação diferencial parcial. Esse tipo de equação é estudado no curso de Equações Diferenciais 2. Então, olha, observem que para esse tipo de equação, né, as EDPs, as incógnitas agora, elas são derivadas parciais de funções com 2 ou mais variáveis. Né? Então, aqui no exemplo, eu peguei uma função com 2 variáveis. Né? Essa função, ela depende tanto de x quanto de y. Ela tem essas 2 variáveis aqui. E essa equação que eu coloquei é, então, uma EDP. Tá? Então, observem que aqui eu tenho derivadas parciais dessa função, né? Aqui eu tenho a derivada parcial segunda de u em relação a x, e aqui eu também tenho uma derivada parcial segunda, né, em relação a x e depois em relação a y. Tá ok? Então, esse tipo de equação recebe o nome de EDP. Tá? Mas, como eu disse, não é o objeto do nosso estudo. O nosso objeto de estudo são as EDOs, né? Isso daqui vai ficar para o curso de Equações Diferenciais 2. Bom, então, só para a gente introduzir esse conceito de EDOs, eu selecionei aqui 2 EDOs bem simples, para a gente discutir e tentar chegar na solução. O nosso objetivo aí durante o curso é discutir métodos, né, de resolução de EDOs, né, vocês vão ver que tem vários métodos aí, e, entretanto, tem EDOs, né, como essas que eu coloquei, que batendo o olho, a gente consegue chegar numa solução, né, são EDOs bem simples. Tá? Agora, as mais elaboradas, que a gente vai ver mais para frente, elas vão precisar de um método para a gente resolver, tá ok? Essa primeira equação que eu coloquei, do item A, lembrem-se que isso é uma função que depende de uma variável. Nesse caso, como a variável não está explícita, né, a gente pode atribuir qualquer letra para essa variável. Tá? Eu posso chamar ela de x, posso chamar ela de t. Nesse caso aqui, eu vou chamar de x, né, que é a nossa variável independente. Bom, aí eu pergunto para vocês. Vocês conseguem me indicar uma função, tá? Uma função na variável x,
que satisfaz essa condição aqui, né? Ou seja, eu vou pegar essa função, vou derivar ela uma vez, vou somar 2, e isso tem que dar 0. Tá? Vocês conseguem me dar uma solução aí, uma função que satisfaça essa EDO? Então, olha, se a gente pega essa função y como sendo... Bom, então, observem que isso daqui é uma função, né? Uma função polinomial de grau 1. Quando eu derivo essa função, né, derivada em relação a x, isso vai ser igual a menos 2. Bom, aí quando eu substituo na minha expressão, né, de fato vai zerar, né? Eu vou ficar com menos 2 mais 2, e isso é igual a 0. Então, ela satisfaz a EDO, portanto, ela é uma solução particular da EDO. Tá? Então, essa função aqui é uma solução particular da EDO. Tá? A gente usa esse termo solução particular, até porque ela não é a única solução, existem outras. Vocês conseguem me indicar uma outra solução para essa mesma EDO? Então, observem que qualquer constante que a gente adicionar ali, a hora que a gente deriva, essa constante, ela se anula. Tá? Então, por exemplo, se eu tomo y igual a menos 2x mais 1, isso aqui também acaba sendo uma solução particular, né? Porque daí na hora que eu derivo, eu vou ter o menos 2 aqui zera, e na hora que eu substituo, né, satisfaz a expressão, então é uma solução particular também. Tá? Então isso daqui também é uma solução particular da EDO. A gente pode, então, expressar uma família de soluções dessa forma. Tá? Então, para essa EDO que foi dada, a gente diz que a seguinte expressão é uma família de soluções da EDO. Bom, então, eu vou escrever y igual menos 2x mais c, onde esse c pode assumir qualquer valor real. Tá? Então, essa expressão aqui, ela recebe esse nome, né? Ela é dita uma família de soluções para a nossa EDO. Qualquer valor C que eu atribuo aqui, qualquer valor C real, eu acabo tendo uma solução particular. Tá? Então, isso representa uma família de soluções. Bom, então isso para a nossa primeira EDO, né, do item A. Agora a gente vai olhar para essa segunda EDO aqui, do item B. Né, observem que eu mudei a variável. Né, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer agora que a minha função, ela é a função x, e essa função, ela vai ter uma variável independente também, que nesse caso a gente pode atribuir, né, a letra que a gente quiser para denotar essa variável. Nesse caso eu vou chamar de t, eu vou derivar essa função 2 vezes, e depois eu vou subtrair o número 4, e isso tem que dar 0. Tá? E nesse caso aí, qual que seria uma solução particular para essa EDO? Então, olha, uma possível solução, né, vamos começar a analisar 2t ao quadrado. Tá? Então, 2t ao quadrado é uma solução dessa EDO, né? No caso, é uma solução particular. Bom, para a gente verificar isso, a gente precisa derivar 2 vezes essa expressão. Então, derivando uma vez, né? Então, agora a derivada é em relação a t, né? A variável t. Então, derivando uma vez, isso dá 4 vezes t. E derivando mais uma vez, a gente chega no valor 4. Tá? Então, a derivada segunda dessa função é 4. E quando a gente substitui aqui na expressão, a gente fica com 4 menos 4, que é igual a 0. Então, observem que está satisfazendo a EDO, portanto,
é uma solução particular. Tá? Então, é uma solução particular da CDO. Observem que se a gente acrescentar uma constante, quando a gente deriva, essa constante se anula, e a gente acaba chegando no valor 4 também. Mas a gente tem uma resposta um pouquinho mais geral que essa ainda. Vocês conseguem me dizer qual é? Então, observem que se a gente somar uma constante multiplicada por t, como a gente está derivando duas vezes, isso também, esse termo também acaba se anulando. Então, olha, eu vou colocar aqui embaixo. No caso da CDO, a gente tem a seguinte família de soluções. Então, eu vou pegar o 2t ao quadrado, aí eu vou somar com uma constante, que eu vou chamar de C1, multiplicado pela variável t, e vou somar com uma constante C2. Tá? Então, eu tenho essa função aqui. Então, observem que esses dois últimos termos que estão aparecendo aqui, eles acabam se anulando quando a gente deriva duas vezes essa função. Tá? Então, eles vão se anular, então não vão interferir aqui no resultado. Cada segunda é igual a 4. Tá? Então, satisfaz CDO. E C1 e C2 pode assumir qualquer valor real. Tá? Então, são constantes aí reais. E fazendo isso, observem que a gente amplia aí nossa gama de soluções particulares. Para cada valor aí real C1 que a gente atribui para cada valor real C2, a gente vai ter uma função diferente, que vai ser uma solução particular para CDO. A gente vai falar um pouquinho agora a respeito de gráfico de solução de EDO. Bom, como a gente viu, essas soluções, elas são funções de uma variável, e, portanto, se a gente for representar essas funções graficamente, esses gráficos, eles vão estar no plano cartesiano R2. Então, por exemplo, eu quero representar essa solução aqui. Então, essa solução é uma reta, que passa, no caso, pela origem. Eu vou fazer ela ali do lado. Ela passa pela origem, porque quando a gente toma x igual a 0, y é igual a 0 também. E se eu tomo, por exemplo, o x igual a 1, o meu y vai ser igual a menos 2. Tá? Então, essa reta, ela passa pelo ponto 1, menos 2, que é esse ponto aqui. Tá? Então, acaba sendo essa reta que eu vou desenhar aqui. Bom, eu vou chamar de Y1, tá? Essa solução. Então, ela está aqui, o gráfico dela, Y1 está aqui. Bom, e esses gráficos de soluções, eles têm um nome, que é utilizado em EDO. Então, cada gráfico desse, ele é chamado de uma curva integral da EDO. Tá? Então, essa reta que eu desenhei, ela é uma curva integral dessa EDO que foi dada. Bom, uma outra curva integral é dada por essa outra solução particular aqui. Tá? Eu vou chamar agora de Y2. Isso também é uma reta, no caso é uma reta paralela à primeira que eu desenhei. Como eu estou somando 1 aqui, eu desloco uma unidade para cima. Então, vai ser essa reta aqui. Ela passa pelo ponto ali 0,1. Tá? Então, Y2. Sempre que essa constante for uma constante positiva, a gente vai ter uma reta, acima dessa reta Y1. E sempre que a constante for uma constante negativa, a gente vai ter uma reta abaixo dessa reta Y1. Tá? Então, essa família de soluções acabam sendo infinitas retas aqui no nosso plano. Elas acabam cobrindo todo o nosso plano. E todas as retas paralelas,
a essa reta inicial que eu desenhei. Então, o que eu esbocei aqui para vocês são as curvas integrais da EDO dada. Tá? Então, no caso dessa primeira EDO. No caso da segunda, né, se a gente for esboçar esses gráficos, a gente vai ter parábolas aqui no caso, ok? Né? Então, essas parábolas serão as curvas integrais, né, dessa EDO do item B. Eu vou falar, então, agora um pouquinho para vocês a respeito da classificação das EDOs por ordem, né? Até por esse motivo que vem o nome ordinária, né? Equações diferenciais ordinária. Esse ordinária está relacionado à ordem aí das EDOs. Bom, então, por definição, a ordem de uma EDO, né, ou EDP também, né? Essa definição se estende a EDPs também. Ela vai ser a ordem da maior derivada que aparece na equação. Tá? Então, a gente sempre identifica ali na expressão quem é a maior derivada e essa ordem vai ser a ordem da equação diferencial. Então, por exemplo, né, antes da gente discutir esse exemplo, vamos voltar nos anteriores que a gente viu. Olha, essa EDO aqui do item A, né, ela tem uma derivada de ordem 1, né, portanto, ela é dita uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Aqui no item B, é uma EDO de segunda ordem, né, por causa dessa derivada que aparece aqui. Aqui no caso que eu comentei com vocês, né, das EDPs, né, tem como a gente classificar a ordem dessa EDP também. Observem que aqui aparecem derivadas parciais de ordem 2, né, portanto, ela é uma EDP de ordem 2, né, ou segunda ordem. E por último, essa daqui, né, foi a primeira que a gente viu. Então, observem que nessa expressão aparece derivada primeira e derivada segunda, né? Então, como a maior é essa daqui é uma EDO de ordem 2 também. Tá? Então, a gente sempre identifica a maior derivada que aparece na expressão, né? Sendo ela derivada parcial, né? Ou de função de uma variável. Bom, então, no caso desse exemplo aqui, né, digam para mim, qual que é a ordem dessa EDO que eu coloquei aí para vocês? Essa é uma derivada terceira da função y em relação à variável x, né? Então, eu estou pegando y, estou derivando 3 vezes. Aqui, olha, o que eu estou fazendo nesse termo? Eu estou derivando uma única vez e essa derivada eu estou elevando a 4 depois, tá? Então, eu não estou derivando 4 vezes. Então, é diferente. Né? Se eu estivesse derivando 4 vezes, eu teria que simbolizar dessa forma aqui, olha. Né? Seria esse símbolo, né, que a gente utilizaria nesse caso para representar a derivada quarta. Tá? Então, no fundo, é isso daqui, né? Deixa eu escrever usando a outra anotação. Então, aqui eu tenho uma derivada terceira. E aqui eu tenho uma derivada primeira elevado a 4. Então, a derivada de maior ordem que aparece nessa expressão é essa daqui. Né? Portanto, ela é uma EDO de ordem 3, tá? É uma EDO de ordem 3. Preciso falar para vocês também a respeito de linearidade. Mas antes, deixa eu só fazer um paralelo aí com outros conceitos. Né? Vamos discutir primeiro o que é ser linear. Eu vou colocar 2 equações aqui para a gente analisar. Né? Supondo que a gente está definindo elas no plano, tá? No plano R2. Então, essa equação aqui e essa equação aqui também. Tá? Então, a equação 1 e a equação 2. Bom, aí eu pergunto para vocês,
a equação 1 ou a equação 2 é uma equação linear? Né? Uma dessas duas que eu coloquei, eu posso dizer que é uma equação linear? Né? Se sim, qual delas? Quando a gente fala em linearidade, né, o que vem na nossa cabeça é algo relativo a uma linha, né, a um traço contínuo, a uma reta, né, mesmo. Nesse caso, olha, a gente sabe que o gráfico é uma reta, né, essa primeira expressão é uma reta, ela é linear. Para esse segundo caso aqui, né, essa expressão, ela dá para a gente, em R2, uma parábola. Acaba tendo uma curvatura, né, então deixa de ser linear. O que faz isso é o expoente que aparece aí nas variáveis envolvidas. Então, né, se a gente for, por exemplo, pensar na equação de um plano, agora vamos lá para R3. Né, vamos introduzir um eixo a mais aí. E vamos pensar num plano aqui definido em R3. A equação de um plano é dada por essa expressão aqui, olha. Né, no caso, a equação geral de um plano. Tá? Então, essa é a expressão geral. Então, observem que as variáveis envolvidas, né, que são x, y e z, tem todas expoente igual a 1. Tá? Então, por esse motivo, a gente tem uma linearidade, né, de fato, né? O nosso elemento, essa superfície aqui, é plana. E a partir do momento que a gente coloca um expoente, né, coloca, por exemplo, x ao quadrado ou y ao quadrado, essa superfície ela acaba ganhando aí uma curvatura e deixa de ser linear. Então, linearidade, de fato, está relacionado ao expoente da variável. Voltando aqui para as EDOs. Quando a gente define linearidade para EDO, essa linearidade está relacionada à função y e às suas derivadas. Tá? Então, a gente esquece a variável independente, né, que nesse caso é o x, e a gente olha apenas para a função y e para suas derivadas. Né? No caso aqui, eu peguei uma fórmula geral, então, a função y está aqui, tá vendo? Então, aparece a derivada primeira, a segunda e até a enésima derivada. O que essa expressão está dizendo é que para a minha função, ou melhor, para a minha equação ser linear, né, para que essa EDO seja linear, ela precisa ter essa cara aqui. Tanto a função quanto as derivadas, elas podem ser multiplicadas por termos, mas nesse caso, esses termos só podem depender de x. Tá? Então, aqui eu peguei uma n, né, que depende de x, uma n menos 1 que depende de x também. Percebem que todos esses termos dependem apenas da variável x. Tá? Então, não tem problema eu multiplicar, né, ou as derivadas ou a própria função por um termo, desde que nesse termo apareça apenas a variável independente x. Entretanto, se nesse termo tiver um y ou uma função que depende de y, aí a equação deixa de ser linear. Exemplos aqui de baixo, vai ficar mais fácil entender isso que eu estou querendo passar para vocês. Olha, vamos olhar para esse item A. Tá? Então, observem que aqui eu tenho, né, a função y aqui, com menos 5 multiplicando, tá? Então, não está furando linearidade. Aqui nesse termo do meio, eu tenho a derivada primeira multiplicada por uma exponencial de x, né? Também não está furando a linearidade. E por último, aqui no primeiro termo, né, eu tenho essa derivada terceira, que está sendo multiplicada por x ao cubo, né? Também não fura. E desse outro lado da equação, né, observem que eu também tenho aqui um elemento, mas também que depende só de x. Né? Aqui, observem que eu posso ter um termo que depende de x também, né? Que isso não interfere na linearidade. Então, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo de uma EDO linear. Tá? Então, ela está nesse padrão aqui, que foi definido aqui em cima. E essa segunda EDO? Né? Vocês conseguem analisar para mim se ela é linear ou não?
E no caso de não ser linear, qual que é o problema e o que está tornando ela não linear? É onde que está furando aí a linearidade? Isso, o y ao quadrado. Tá? Então, aqui está o problema. Se a gente for escrever de outra forma, né, para poder fazer um parâmetro com a equação lá de cima, a gente pode escrever assim, olha. Então, sabem que esse y ao quadrado é um y vezes y. Aqui em cima a gente viu que a função y, ela pode estar multiplicada por um termo, mas desde que esse termo dependa apenas de x. Aqui eu estou pegando ela e multiplicando por um termo que depende de y, né? Então, eu acabo aí furando a linearidade por causa disso, né? Por esse motivo. A mesma coisa aqui embaixo, olha, no item C. Então, deixa eu só escrever aqui. Então, essa IDO não é linear. Nesse item C, né, essa equação também não é linear, porque eu tenho aqui essa derivada primeira multiplicada por um termo que depende de y. Tá vendo? Então, isso acaba furando a linearidade dessa equação do item C. Então, ela também não é linear. Tá? Então, não é linear. E, por último, o item D, também um exemplo de uma equação não linear, por causa desse seno de y que está aparecendo aqui. Vocês vão ver mais para frente que existem métodos que são aplicados a EDOs lineares, né? Por isso que a gente faz essa divisão. Então, a gente vai aprender um método, mas esse método só se aplica a EDOs lineares. Então, antes da gente utilizar o método, a gente precisa saber se a EDO é linear ou não. Tá? Então, por isso que eu estou passando para vocês essa definição, né? A gente vai precisar dela lá na frente, quando a gente estiver discutindo os métodos de resolução de uma EDO. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho a respeito de soluções explícitas e implícitas de uma EDO. Tá? A gente vai analisar cada um dos tipos aí dessas soluções, né? Eu vou dar exemplos para vocês. E a gente vai discutir também como que a gente verifica se uma dada função é solução de uma EDO, seja ela uma solução explícita ou implícita. Então, aqui eu estou definindo o que é uma solução explícita. Dado uma EDO desse tipo, né, no caso uma EDO de ordem 2, uma solução explícita para essa EDO é uma função desse tipo aqui. Tá? Então, eu consigo escrever essa solução em função da variável independente, né, que nesse caso é a variável x. Então, eu consigo expressar essa solução em função de x. Tá? Então, nesse caso, ela é de... Bom, como que a gente verifica que essa função que foi dada é solução dessa EDO? Tá? Para a gente verificar isso, basta a gente derivar essa função. Nesse caso, a gente vai ter que derivar duas vezes, né? Observem que aqui aparece uma derivada segunda, né, e uma derivada primeira. Tendo essas derivadas, a gente joga aqui nessa expressão, né, faz os cálculos e verifica se de fato dá zero. Tá? Então, se essa função que foi dada satisfizer essa equação, significa que ela é uma solução dessa EDO. A minha função é um produto, né? É o x multiplicado por exponencial de x. Então, aplicando a regra do produto, a gente primeiro deriva a primeira função, né? Que no caso é o x, e multiplica pelo exponencial de x. Então, eu vou ficar com derivada de x, que é 1 vezes exponencial de x. Então, isso dá exponencial de x. E soma com a função x multiplicado pela derivada da segunda. E isso vai dar x exponencial de x. Tá? Então, bom, aí eu preciso derivar mais uma vez. É derivada segunda.
Agora eu vou derivar essa expressão aqui. Derivada de exponencial é a própria exponencial. E aqui, novamente, é aplicar a regra do produto, né? A mesma expressão aqui inicial. Então, a gente acaba obtendo exponencial de x mais x exponencial de x. Então, somando aqui, eu fico com 2 vezes exponencial de x mais x exponencial de x. Tá? Então, derivada primeira e derivada segunda. Então, tendo isso em mãos, a gente pega essas expressões, substitui aqui e verifica se satisfaz a equação, né? Se de fato isso vai ser igual a zero. Então, olha, vai ficar assim, né? Vou colocar aqui embaixo. Então, y2 menos 2y' mais y. Então, derivada segunda de y é essa expressão aqui. É 2 exponencial de x mais x exponencial de x. Bom, aí eu vou pegar o menos 2 e multiplicar a derivada primeira, né, que é essa expressão que está aqui, exponencial de x mais x exponencial de x. E, por último, eu vou somar a função y, que é x exponencial de x. Bom, então, olhando para esses termos, né, observem que a gente vai conseguir cancelar. Esse primeiro termo, a gente cancela com esse daqui, né, esse menos 2 vezes exponencial de x. E somando esse com esse, né, isso vai dar 2 vezes x exponencial de x, a gente consegue cancelar com esse termo que aparece aqui, né, o menos 2x exponencial de x. Tá? Então, a gente cancela todos os termos aqui e isso, de fato, é igual a zero. Ok? Então, essa é uma forma de verificar se uma dada função é solução de uma EDO. Bom, por enquanto, né, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento ainda de nenhum método de resolução, mas o nosso objetivo aí nas aulas futuras é, através de métodos, chegar nesse tipo de solução. Então, inicialmente, como a gente não conhece esses métodos, a gente está fazendo apenas a verificação. Bom, então, isso no caso de solução explícita. Né? Agora eu vou passar para vocês o que é uma solução implícita de uma EDO. Agora, nesse outro exemplo, eu tenho essa EDO aqui, que é uma EDO de primeira ordem. Tá? Observem que aparece uma derivada primeira aqui. E desse outro lado, eu tenho menos x sobre a nossa função y. E o enunciado está dizendo para a gente que essa equação é uma solução implícita dessa EDO. Então, observem a forma como ela está sendo dada, como ela está escrita. Nesse caso, eu não tenho y em função de x, igual a gente tinha lá no caso da solução do exemplo anterior. No caso, o y está aqui no meio da expressão. Então, a gente diz que a solução está implícita na nossa expressão. Nesse caso, né, a gente até consegue escrever de forma explícita. Tá? Nesse caso aqui é possível. Mas vocês vão ver que tem exemplos que não é possível, então a gente acaba deixando a resposta nesse formato. Aqui, por exemplo, olha, só para vocês verem. Né? A solução está na forma implícita. Se eu quiser escrever ela na forma explícita, basta eu fazer isso. Eu vou isolar o y ao quadrado, né, jogar esse x quadrado para cá. Então, eu fico com essa expressão. E aqui, então, eu posso extrair a raiz, mas só que eu tenho que separar em duas respostas, né? Então, eu vou ficar com mais ou menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Tá? Então, aqui no caso, eu estou escrevendo y em função de x. Essa seria a solução explícita para a EDO. Tá ok? Então, em alguns casos ainda a gente consegue transformar a solução implícita em explícita. Deixa eu só dar um exemplo para vocês
de um caso em que a gente não consegue essa transformação. Então, suponha que a solução da EDO seja a seguinte. Então, ó, a partir do momento que você chega numa expressão desse tipo, tá? Você para aqui e dá isso como resposta. Isso acaba sendo uma solução implícita da EDO. Observe que se você quisesse expressar y em função de x, não teria como nesse caso. Então, aqui, a gente deixa como resposta do exercício a solução implícita. Bom, e nesse caso de solução implícita, né? Como que a gente faz a verificação? Como que eu verifico se isso satisfaz essa EDO que foi dada? Bom, para isso, a gente acaba utilizando um conceito que a gente aprende lá em cálculo A mesmo, que é o conceito de derivação implícita, né, ou diferenciação implícita. Então, eu vou trabalhar em cima dessa solução que foi dada, né, para mostrar para vocês como que a gente faz essa verificação, então. Olha, eu vou passar aqui para baixo a expressão. Tá? Então, essa é a nossa solução implícita. E na nossa EDO aparece uma derivada de ordem 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e eu vou derivar os dois lados dela em relação a x. Né? Então, derivando em relação a x. Olha, eu vou derivar, então, primeiro x ao quadrado em relação a x. Então, essa derivada é igual a 2x. Agora o y, né? Lembrando que esse y que aparece aqui é uma função que depende de x. Né? Esse y que está aqui, ele é uma função que depende de x. Então, na hora de derivar essa função, eu tenho que usar a regra da cadeia. Tá? Então, vai ficar assim. 2 vezes y vezes y'. E do outro lado da equação, eu tenho uma constante. Quando a gente deriva em relação a x, isso dá zero. Tá? Então, a gente chega nessa expressão aqui. Eu posso jogar esse 2x para lá, né? Fazendo isso, eu fico com essa expressão aqui. E eu posso dividir por 2, né? Fazendo isso, ou melhor, eu posso dividir por 2y. Fazendo isso, eu já vou cancelar o 2 com 2, tá? Então, eu vou chegar em menos x sobre y. Então, observem que a gente acabou chegando na EDO que foi dada. Significa que essa solução, né, essa expressão, de fato, é uma solução implícita para a nossa EDO. Toda vez que a gente tiver uma solução implícita, né, basta a gente pegar ela e derivar. Aqui no caso, né, se fosse uma derivada segunda, a gente teria que derivar mais uma vez, tá? Como é uma derivada primeira, então a gente derivou uma única vez e já conseguiu chegar na expressão da EDO, tá? Então essa é a ideia.